Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz, sou o pastor Osvaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodo de Libertação. E eu quero tirar um tempo aqui para responder perguntas daqueles irmãos que têm mandado mensagens para mim através de e-mails, fazem questionamentos através das redes sociais. E uma das principais perguntas, das mais pedidas, é como funciona uma legião demoníaca e como vencer uma legião de demônios. Eu tenho algumas experiências, que a gente vai colecionando, ajuntando durante a caminhada. A gente trabalha com isso há quase 25 anos. E me lembro de uma primeira vez que manifestou na vida de uma pessoa uma legião de espíritos imundos. Estava numa igreja, um pastor muito amigo meu, e no final do culto nós pedimos para que os pastores da igreja fizessem uma linha e que as pessoas viessem, saíssem dos seus lugares, para que nós pudéssemos orar pela vida delas. E eu me lembro de um rapaz que chorou o culto inteiro, ele estava muito próximo a mim, talvez na segunda, terceira fileira, e nesse momento ele entrou para que eu orasse pela vida dele. Entrou na fila das pessoas, ele era o quarto ou quinto da fila, e de repente, por uma razão ou outra qualquer, o pastor da igreja me trocou de fila. E eu percebi que ele saiu da fila que ele estava e veio para a minha fila. Ele foi o último da fila. Quando fui orar por esse rapaz, no final do culto já manifestou uma legião de demônios. E a gente libertou ele na hora, sem maiores dificuldades. Eu fui conversar com ele. E aí eu quero trazer essa experiência, mas fundamentada na Bíblia Sagrada. Eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 5, verso 8, é um texto muito conhecido, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. A palavra de Deus sempre cita o diabo como adversário do ser humano. Ele é inimigo. Deus colocou inimizade entre a serpente, que é Satanás, e o ser humano, lá desde o Éden. E Satanás ele vem tentando se infiltrar em vidas humanas, destruir o seu ministério é matar, roubar e destruir. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente lida com espíritos imundos, eles têm três formas principais de ataques, de colisões com o ser humano. O primeiro é através da tentação. Tiago 1,14, 15 fala muito sobre isso, Fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, Satanás vai tentar a gente naquilo que nós temos necessidade. Ele sempre vai jogar uma isca para quem tem fome em alguma área da sua vida, seja na sua vida profissional, financeira, afetiva, emocional, ministerial. A tentação dele é sempre levar você para longe do projeto de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. A segunda maneira que ele ataca é através da opressão. Eclesiastes 7,7 diz que verdadeiramente a opressão faz enlouquecer até o sábio. Então uma das maneiras dele atacar uma pessoa é através da opressão. E a terceira forma, que é mais comum, é a possessão demoníaca, que ela pode ser... quando a gente fala de possessão, ela pode levar uma pessoa a perder completamente a consciência ou manter a consciência. Então tem casos que a pessoa não se lembra de nada, e tem outros casos de possessão que a pessoa se lembra de tudo, mas ela perde o controle. Então alguns sintomas de uma pessoa
que está oprimido, está entre aquele quadro da opressão e da possessão, né? Mania de perseguição, um medo doentio de coisa, até mesmo de ir na igreja, pessoa que tem ciúmes, invejas, até mesmo entre crentes, dentro do ministério, um ódio repentino, ressentimento, dores de cabeça que são constantes. Você vai ler a palavra de Deus, a pessoa fica com dor de cabeça. Você vai cantar o louvor, a pessoa fica com dor de cabeça, desmaia. Então, são pensamentos suicidas, pensamentos homicidas. Eu lembro muito de uma senhora que eu atendi, que ela tinha o desejo de tirar a vida do próprio filho. E eu fui orar por ela, ela ficou terrivelmente endemoniada. Uma moça que sofreu uma série de influências espirituais malignas, né? Dores assim, agudas, sem nenhuma razão, no abdômen, nas costas, no rim, nas pernas, queimação nas pernas, tremedeira aqui na região do abdômen, no estômago, né? Pessoas que ouvem vozes, ouvem batuques, sentem cheiros de flores quando chegam num determinado ambiente, andando no seu quarto, como fossem flores, esse cheiro de flores de velório, né? de defuntos, em velórios. Pessoas que sofrem ataques durante o sono, não só paralisia de sono, mas ataques mesmo, às vezes até ataques sexuais, ou alguém agarrando o seu pescoço, enfim, uma depressão constante, sem sem que a clínica consiga resolver, sem que a ciência possa resolver com terapia medicamentosa. Ela ouve palavras vulgares, palavras de baixo calão, são esses e outros sinais. Então, a gente sabe que demônios, eles buscam o quê? Hospedeiros humanos, porque eles são parasitas, eles se alimentam do pecado, né? Então, a verdade é que o espírito imundo, ele sempre vai tentar convencer a pessoa de que a presença dele vai trazer algum tipo de benefício. E existe assim uma série, uma enormidade, né, de tipos de manifestação, com violência, sem violência, com pranto, com ranger de dentes, com ameaças, imitando às vezes animais, imitando serpentes como se fosse uma cobra, latindo como um cachorro, dando risadas, humilhando as pessoas, expondo o pecado das pessoas, ou espíritos imundos que deixam a pessoa cega, outras mudas, outras surdas. Às vezes são cegueiras momentâneas, outras são mais prolongadas, entende? Agora, é importante que o espírito imundo, ele tenha aversão a tudo que é sagrado, tudo que é santo, né? Essas reações que são inesperadas, de violência, de ódio, ou de ficarem paralisados, são todas elas muito comuns, né? Então, quando a gente está lidando com demônios, existe uma classe que ela é denunciada na Bíblia em 3 textos, em Marcos capítulo 5, em Lucas capítulo 8, e Mateus capítulo 8, que são as legiões de demônios, né? Então, eu escrevi um livro, que é o Estágio de Guerra Espiritual, um livro muito bom, que tem na nossa loja virtual, e também eu fiz um curso que tem o mesmo nome, esse livro virou um curso chamado Estágio de Guerra Espiritual, na nossa plataforma cursos.pastorlu.com, e eu trato numa das diversas ministrações a respeito de legiões demoníacas. Então vamos entender primeiro o que é uma legião. Esse nome, ele é emprestado do exército romano. Então, uma legião é um exército profissional de guerreiros da antiga Roma. Esse era o ambiente, né, em que Jesus ele estava naquele tempo. Você sabe que hoje, o que é mais próximo de uma legião, né? É quando o espírito imundo manifesta e diz, aqui é uma falange. Então, uma falange, o que é? É uma tropa de guerra de soldados gregos, né? É você entender que você está no meio de uma guerra. Então, são guerreiros romanos. Então, você sabe que o guerreiro ele é armado com um pequeno gládio, que é uma pequena espada, mas tem um escudo, né? Ele tem uma espécie de uma lança que vai na mão dele, ele usa um capacete, uma armadura, aquelas botas. A própria carta de Paulo aos Efésios descreve a armadura do guerreiro, né? O capacete, o cinto, o peitoral, as botas, o escudo, a espada. Agora, essas tropas romanas, elas emprestaram para os exércitos atuais 2 lições, né, que são usadas até hoje, que é a disciplina e a hierarquia estratégica.
Então não fique pensando que você está lidando com um espírito imundo, que é burro, que é frágil. Não é nada disso. Ele tem uma disciplina, eles são muito bem organizados. O Império das Trevas é muito bem organizado e ele usa uma estratégia para te enganar, né? O componente principal dessa legião era a infantaria pesada, aquele soldado que anda a pé, e eles usavam essas lanças, né? esses gládios. A legião era organizada assim, eu gosto de explicar como se fosse um tabuleiro de xadrez. Então os guerreiros mais jovens, eles ficavam na linha de frente do combate. Aí vinha uma segunda linha que formava aqueles homens mais fortes, e uma terceira linha, então, jovens, fortes, que eram os mais experientes. Então, de vez em quando um aparecia e lutava. Então a legião era dividida assim por centúrias, que são o quê? Tropas, como se fossem companhias de soldados de 100 homens. É isso. Então tinha um tribuno que ele comandava essa legião, que era formada por uma série de centúrias que tinham centuriões. É assim que funciona o mundo espiritual maligno. Ele tem uma hierarquia, né, de aqueles anjos que foram transformados em demônios pela sua rebelião. Você sabe que existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, potestades. Tudo isso são o quê? São hierarquias malignas descritas na Bíblia, né? Na verdade, hierarquia de espíritos, ou seja, anjos são espíritos, Hebreus 1,14 deixa isso muito claro. E é por isso que eles precisam entrar no corpo de um ser humano. Os demônios precisam entrar para quê? Para manifestar. Um espírito tem que ter um corpo para manifestar. Então é por isso que ele entra no corpo de um ser humano. Então, nesse caso, as tropas, esses soldados, eles perdem a sua identidade para formar um corpo. Quando Jesus pergunta assim, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Eu quero ler com você um texto que está lá em Marcos, capítulo 5, que fala sobre esse xadrez da tropa legionária de Satanás. Diz assim, Marcos 5, de 1 a 17. Quando Jesus desembarcou, ele estava vindo de Tiberíades para a região de Gádara, quer dizer, estava saindo de Israel para ir para hoje, onde é mais ou menos ali onde é a Jordânia. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente, pois Jesus lhe tinha dito, sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Então a gente entende aqui que Jesus chega num ambiente de cemitério. Ali eram sepulcros, haviam pessoas enterradas ali. É muito interessante. Eu certa vez ministrei na vida de uma pessoa que queria ser modelo, essa pessoa. Hoje, né, quando eu ministrei, isso já tem pelo menos uma década atrás, eu fui ministrar na vida dela e ela contou que queria ser modelo quando era jovem e não conseguia espaço numa dessas agências. Ela fez um pacto, foi no cemitério, e ali ela comeu uma carne podre, que logicamente você deve entender que era a carne de uma pessoa morta, de um defunto. Quando ela comeu aquela carne podre, ela disse que perdeu o sentido, não lembra de mais nada, é lógico. Ali ela ficou possessa de um espírito imundo, ela acabou fazendo um pacto. Isso que é um pacto. Eu sempre ensino, eu vou fazer um vídeo aqui para explicar melhor, mas é feito com comida, né? Os pactos são feitos com comida. Jesus mesmo parte o pão, o cálice do suco de uva, do vinho, né? Para fazer um pacto, é um pacto da nova aliança. E essa moça ficou possessa
de uma legião de demônios. Então os demônios buscam esses lugares, né? Jesus é Deus da vida e o demônio é o quê? É aquele que vem para matar, roubar e destruir. Ele quer, esse é o serviço dele, é a destruição da humanidade, do ser humano. O alvo do ódio dele, da fúria dele, é o ser humano. Então esse homem, ele estava nu, ele saía gritando pelas colinas, ele se cortava, ou seja, se automutilava, ninguém conseguia prender ele, estava em correntes. Eu já vi, é muito interessante como as pessoas ficam fortes, né? Quando estão possessas. Algumas pessoas segura 5, 6, 8 homens. A gente faz ministração com algumas pessoas. Certa vez, num dos encontros que nós tivemos na igreja, nós tínhamos lá quase 8 homens para segurar um rapaz só. De tão tamanha fúria, né? Na vida desse homem. Então ele está ali, ele reconhece Jesus, ele sabe que Jesus, o mundo espiritual, reconhece, né, a presença de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E ali naquele momento, ele diz para Jesus: eu peço que não me atormente. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Então, o que acontece com a legião? É isso que você precisa saber. O que acontece é que é uma identidade, é um nome, mas que diz respeito a uma força combinada. Então são como tropas confederadas que perdem a sua identidade pessoal e agem como um exército, com uma regra própria. Não funciona, você tem uma ideia, né? Quando um soldado da polícia militar, por exemplo, faz uma coisa correta, alguma coisa errada, assim, a polícia militar de São Paulo, o exército brasileiro, né, matou fulano de tal, a polícia matou fulano de tal. Quer dizer, não diz que foi o soldado A, B ou C. Ou seja, foi a polícia, aquela força combinada. É isso que eu quero que você entenda. É que o espírito imundo dentro da legião, ele às vezes se manifesta como um espírito fraquinho, com o nome A, B, C, a pombagira não sei do que, o Exu não sei das contas, o caboclo não sei do que, o espírito de morte não sei das contas, e por aí vai. Só que na verdade é o quê? Ele tem um líder, seria um espírito-chefe, um demônio-chefe, né? Que comanda todos aqueles demônios que estão ali dentro da legião. Eu fiz uma libertação uma vez com um rapaz e demorou algum tempo, alguns dias que nós tratamos, e à medida com que a gente foi escrevendo os nomes dos espíritos que ele servia, né? E aí eu me lembro dele ter dado o primeiro espírito que entrou na vida dele, ainda jovem, ele era um garoto. Não posso nem dizer que era um adolescente, porque nem adolescente ele não era. Ele era mais jovem ainda que o adolescente. E quando aquele último espírito imundo saiu, ele foi liberto, né? Depois de tanta coisa. Lucas 8, ele dá uma visão diferente da legião, é uma outra visão, e diz assim, Lucas 8, de 26 a 33. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Olha só, os espíritos imundos, eles se submetem a Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que não é nem por força, existe uma palavra, né? Nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Na verdade, o Espírito de Deus,
ele que unge a gente para a gente libertar cativos, tá? Não é bem aquele pastor libertador, não, é o Espírito Santo na gente que dá para a gente unção, que é uma capacitação do alto para a gente vencer demônios. Tá? Jesus diz, olha, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, é chegada a vós o reino dos céus. Então, para você entender isso, em Lucas 11, de 21 a 23, Jesus explica o quê? Que quando o valente ele guarda armado, a sua casa, então ele guarda o quê? Ele guarda a vida de uma pessoa como se fosse a casa dele. É por isso que ele não quer sair. Ele quer andar, quando ele sai, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele quer voltar para onde? Então é sempre quando você liberta alguém, é importante você fazer o quê? Você continuar o processo de discipulado para que Jesus entre na vida daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa abandonar Jesus, porque tem muita gente que não quer ser liberta não, gente. Você vai lá, expulsa o demônio, a pessoa volta para o pecado. E o pecado, eu gosto de falar, para exemplificar, é como assim? Como se emitisse uma fragrância, um odor, um cheiro que atrai demônios. Isso que o pecado faz. O pecado alimenta a presença demoníaca na vida das pessoas. Agora, essas ações das legiões demoníacas, né? Como por exemplo, não sei se você... As coalizões de guerra, né? A gente aprende quando aprende Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as nações do eixo, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Hoje nós temos duas grandes alianças, né? Existe o Pacto de Varsóvia e o Tratado da Aliança do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França. Existe aquele pacto de aliança dos países chamados do bloco comunista, né, rachados ali pela cortina de ferro, que hoje já se enfraqueceu, e tem a China se levantando como uma grande liderança econômica na região ali da Ásia, conflitando inclusive com os Estados Unidos. Então essa guerra de poder, ela atrai, ela aglutina, e assim que os demônios são. Eles são chamados, por que são chamados de falange? Porque falanges é uma tropa de soldados gregas. Elas têm como característica o quê? A insubmissão. É interessante, né? Você vê ali que o texto diz que nem soldados conseguiam prender ele. São comportamentos autodestrutivos, eles se cortavam, automutilação, isolamento social. Ele fugia para longe, ia para lugares solitários, loucura, violência gratuita. Uma vez eu atendi um rapaz que ele comia as próprias fezes. Olha como é que é triste, né? Agora, esse nome costuma impressionar as pessoas. Ainda mais os mais jovens na fé, vai pegar alguém assim que não tem, isso é uma legião. Gente, é só o nome. Algumas pessoas consideram erradamente que Jesus teve que enviar ele para os porcos porque eles eram irresistíveis. Não era nada disso, gente. Uma legião é mais um demônio derrotado. Porque quando Jesus ele morre na cruz, gente, vocês não fazem ideia de como isso desestabilizou, desestruturou e derrotou o Império das Trevas. A cruz, aquela obra de Cristo, entregando a sua vida, retirou toda a autoridade que Satanás tinha. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele recebe de volta a autoridade que tinha sido usurpada por Satanás, porque o mundo, desde Adão, já era maligno. É isso. Só que Jesus ele toma de volta aquela autoridade. Então, apesar do medo, das ameaças que uma legião representa, né, ela é muito frágil diante do sangue do Cordeiro. Então, o sangue da cruz, o sangue do Cordeiro da Páscoa, de Jesus Cristo de Nazaré, uma gota dele é suficiente para vencer uma legião. Mas olha, mas ela existe, a legião ela vai se utilizar de uma série de variedade de máscaras. Por quê? Porque tem um monte de representantes ali. Então tem um monte de tipo de demônios ali. Então ela torna o quê? Os comportamentos que são paradoxais tornam obscura a sua identificação. Então, pessoas que sofrem de anorexia, bulimia, comportamentos compulsivos, perfeccionismo, medo de germes, medo de doença, ou gosto mórbido, porque aquilo que é estagnado, come comida podre. Eu falei que come fezes. Então, gente,
Esses comportamentos são comportamentos que estão denunciando o quê? A presença de uma enormidade de quantidade de demônios. Sejam 2.000, uma legião, por exemplo, tinha 6.000 homens. Uma legião romana completa tinha 6.000 homens. Então não é porque eles entraram em 2.000 porcos, morreram, que havia só 2.000 demônios. Então isso é comum acontecer, só que quando você usa o nome de Jesus. Então, como é que eu venço uma legião de demônios? Número 1, querido, presta atenção. O mais importante é você ter uma vida santificada no Senhor. O mais importante, você não deve temer. Você deve temer o pecado. Então, se você tiver uma vida santificada para o Senhor, separada para Deus, isso não significa que você vai ser perfeito, não, querido. Então você vai buscar Deus. Você vai buscar Deus na sua palavra, vai se encher das promessas do Senhor, da verdade da palavra de Deus. Você vai se santificar, você vai manter seu casamento, a sua solteirice com santidade. Você vai buscar Deus no altar, você vai viver em honestidade, você vai viver em lealdade com as pessoas. É disso que eu estou falando. Quanto mais perto você se aproximar de Deus, mais longe você vai ficar do pecado. Tem um autor, um dos primeiros livros que eu li quando entrei no seminário, em 1995, se eu não me engano, foi Como Estudar a Bíblia Sozinho, de um autor chamado Tim LaHaye. Ele é muito famoso nos Estados Unidos. Esse livro ele diz o seguinte: leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. É isso aí. Se você pegar a palavra de Deus, quanto mais você se aproxima da Bíblia, mais longe você fica do pecado. Quanto mais você ignora a Bíblia, mais perto você fica do pecado. A palavra de Deus tem esse poder de te purificar. Jesus diz, na verdade, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, a forma como você vai lendo a palavra de Deus, você vai se enchendo da verdade e vai se santificando para o Senhor. A segunda questão é que você não deve ter medo. Isso é algo que eu ensino nos meus cursos. O espírito imundo, ele é ameaçador, ele é amedrontador, mas ele é um mentiroso. Ele, como você não vê, é muito comum ele falar coisas ou fazer ameaças que vão te intimidar e você vai ficar com medo e vai fugir do campo de batalha. É mais ou menos o que aconteceu com o exército de Israel quando foi enfrentar o gigante Golias dos filisteus. Ficou todo mundo com medo por causa da aparência. Davi não teve medo, por quê? Porque ele conhecia o Deus dele. O Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse incircunciso filisteu. Quer dizer, ele tinha experiências com Deus, ele tinha uma patente espiritual que ele foi ganhando na jornada. Então você não pode ter medo. Quem trabalha contra legiões ou qualquer outro demônio não pode. Por quê? O demônio vai tentar jogar na tua cara alguns pecados. Só que são pecados que atingem toda a humanidade de uma maneira assim, muito generalizada. Se você pegar os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos, eles atingem toda a humanidade. Ah, pastor, eu nunca matei ninguém, mas já desejou a morte de alguém. Pastor, eu nunca desejei a morte de alguém, mas você já disse para alguém, fulano para mim morreu, eu não quero mais saber dele. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. É isso que o apóstolo João diz na sua carta. Aquele que odeia o seu irmão é assassino, e não há lugar para assassino no reino de Deus. Então, pastor, mas eu nunca adulterei. Mas Jesus não fala sobre isso. Ele fala, aquele que olhar para um homem ou para uma mulher com intenção, já adulterou no coração. Então veja bem, o que o inimigo vai fazer? Ele vai pegar e vai jogar isso, ele nem conhece a tua vida. Ele pode até conhecer, mas normalmente ele nem conhece a tua vida. Ele joga e te intimida, você sai correndo. Não, tem que falar, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Sai. Então, esses comportamentos que são assim, desordeiros, agressivos, violentos, estúpidos, ameaçadores, fazem parte de quê? De uma máscara que ele usa para enganar as pessoas. E aí, além de você vencer ele pela santidade e vencer ele com coragem, é isso que Deus fala, por exemplo, para Josué, seja forte, corajoso. Você tem que aprender que o que vence uma legião é a verdade da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz eles venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Uma coisa que o inimigo não suporta é a verdade. Então use a palavra de Deus. Se estiver na tua casa, leia a palavra de Deus. Leia os salmos. Leia as promessas de Deus no Salmo 18. Leia a palavra de Deus. Você pega a Bíblia aí de Mateus capítulo 3 até o capítulo 7, o Sermão do Monte.
Leia aquilo que é espírito e vida. O mundo espiritual maligno detesta a verdade. Por quê? Porque é fundamentado numa mentira. Amém? Uma legião de demônios, ela só pode ser vencida, número 1, no nome de Jesus, com a santidade, com a coragem e com a verdade. Amém? Deus te abençoe. Eu quero aproveitar para dizer que essa mensagem, ou que essa explicação é muito mais bem detalhada nesse livro aqui, Estágio de Guerra Espiritual, e também no curso Estágio de Guerra Espiritual, na plataforma curso.pastorlobo.com, que inclusive está em promoção. Se você pegar aí a palavra Primavera Êxodos e digitar na hora de você fazer a compra do curso, você pode ir lá, digitar na página de pagamento, tá? Antes de pagar, você digita Primavera Êxodos, tudo com letra maiúscula, tudo junto, Primavera Êxodos com U, e aí vai aparecer o código promocional, tá com 80% de desconto esse curso. E também tem os combos e muito mais, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero te abençoar antes de encerrar. Pai querido, eu quero santificar o teu filho, a tua filha, no nome do teu filho Jesus, abençoá-lo como um guerreiro, como um valente. Levanta ele como uma estrutura, como uma coluna poderosa de força na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, onde quer que ele vá, Pai. Que ele seja uma arma poderosa do Senhor para vencer demônios, para vencer legiões. Enche ele da coragem que só o teu Espírito Santo dá. Enche ele da unção do Senhor sobre a vida dele. Tira todas as mentiras de Satanás e as ameaças dos ouvidos do teu filho, Pai. E coloca ele, Pai, no lugar onde ele aprenda a verdade, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Deus te abençoe. Continua seguindo a gente. Dá um like e compartilha essa mensagem para que muitas vidas sejam abençoadas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, gente. E aperta o sininho para você ser abençoado. Fica com Deus. Fica na paz.